O Senhor falará conosco nesta hora. Que o Teu Espírito ilumine a nossa mente para compreendermos a Tua voz e nos conceda a graça para vivermos segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Muitos cristãos não têm certeza da sua salvação e as razões para essa incerteza são várias. Por exemplo, elas têm um conceito errado sobre o caráter de Deus. Elas também têm um sentimento de que Deus está distante da vida delas. E também, a incompreensão da própria natureza humana leva à incompreensão da certeza da salvação. Mas entre todas essas questões, além da descrença na própria palavra do Senhor, há também um ensino errado sobre a justiça inerente no ser humano. Essa é a negra nuvem que foi colocada em nossos corações. Compreendendo isso, nós podemos compreender realmente sobre a justiça que vem de Deus, a justiça que salva. Se você trouxe sua Bíblia, Romanos capítulo 1, e vamos estudar 2 versos desta carta que Lutero a estudou, e através dela, não somente Lutero, mas Melanchthon, Wycliffe, John Hus, Spurgeon, todos fundamentaram a sua doutrina da certeza da salvação em Cristo. Paulo, em Romanos 1, verso 16, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho. E ele vai dizer por quê. Sempre quando tem essa palavrinha por quê, para, você tem que parar para ver o que vem depois. Porque ele faz uma afirmativa, dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. Mas por que eu não me envergonho, diz ele? Porque o Evangelho é o poder de Deus, diz ele, para todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação, diz ele. Não somente do judeu, mas também do grego. E ele vai dizer no verso 17, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é um poder, e esse poder revela, esse Evangelho revela a justiça de Cristo. Unindo todas essas palavras de Paulo, as suas declarações, Paulo está dizendo, eu jamais vou me envergonhar de Cristo, porque Cristo é o poder, Cristo é a justiça de Deus, e nele eu encontro a salvação. Paulo está falando de uma justiça na qual não está nele, que está fora dele. O assunto que Paulo trata aqui é justamente a justiça. Às vezes, palavra tão temida pelos cristãos, a justiça de Deus, mas Paulo diz que a justiça de Deus é que nos salva. Ela é a justiça que vem e nos traz a salvação. Portanto, o assunto é a justiça. Ele diz, essa justiça é o poder de Deus, essa justiça nos salva, essa justiça nos faz viver pela fé. Então, o que Paulo queria que nós tivéssemos em mente ao ler apenas esses 2 versos da Bíblia? Ao ler, o que Paulo está querendo dizer nesses versos? Ele está dizendo que o pecador só é justo diante de Deus pela justiça que o próprio Deus provê. Se nós somos justos perante Deus pela justiça que Ele proveu, então nós somos salvos por algo que Ele fez. A nossa fé tem que olhar para algo que Deus fez. Tudo que nós temos que olhar para a nossa salvação está fora de nós. Está naquilo que Deus proveu para a nossa salvação. E é isso que nós vamos ver nesses 2 versos nesta noite. No verso 17, Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho e não no ser humano. Olha o que Paulo diz. A justiça de Deus se revela no Evangelho e não no ser humano. Aqui e acolá, nós buscamos em nós mesmos uma justiça para apresentar a Deus como meio de nossa salvação. Aqui e acolá, nós queremos olhar para nós mesmos e encontrar em nós razões e motivos para Deus nos aceitar. E Paulo diz, a justiça de Deus não está em você. A justiça não está em você, está fora de você, está em outro lugar. Toda a questão da cristandade foi o homem procurar méritos, procurar boas obras, procurar o bem dentro dele, uma justiça própria para ser aceito por Deus.
Paulo, os reformadores derrubaram completamente essa teoria errônea. Lutero lutou com isso na idade da Reforma. Melanchthon, Wycliffe, John Hus, Wesley, todos eles lutaram contra essa teoria errônea de que você tem algum bem dentro de você e que Deus vai aceitar você porque você é bom. Isso cria um problema tão sério em nós, porque nos afasta de Cristo a quilômetros. Eu fui experiência disso por um ano. Por um ano eu vivi tentando encontrar uma justiça em mim mesmo. Eu sei o quão duro e quão difícil é viver dessa forma. Você não encontra salvação, porque você olha para você e você não encontra lá dentro de você a justiça perfeita que Deus quer. Você começa a olhar para você e você vê dentro de você coisas que você não gostaria que estivessem lá. Diz, isso não pode estar, porque Deus não pode me ver dessa forma. E você tenta trabalhar uma justiça que você jamais a terá. Além disso, a Bíblia define realmente como nós somos. Ela diz que nós somos mortos em nossos pecados e delitos, diz Efésios 2:1. Isaías 1:5 diz que o nosso coração está enfermo. E no verso 6 diz que desde a planta do pé até a cabeça não há nada são em nós. Em 2 Timóteo 2:26 diz que nós somos cativos do diabo e fazemos a sua vontade. Em Romanos 7:18, Paulo categoricamente diz, em mim não habita bem algum. Como então? Aqui e acolá nós queremos tentar encontrar em nós uma justiça para apresentar a Deus, quando a Bíblia diz que nós não a temos. Não existe graça, justiça em nós. Não existe mérito algum que nós possamos apresentar a Deus para sermos aceitáveis por Ele. Nós somos pobres, miseráveis, cegos de justiça. Nós não a temos. Pouco mais, Jesus disse que dentro de nós existem maus pensamentos. Em Eclesiastes 7:20 ele disse, não há justo que faça o bem. Deixa eu dizer algo a você sobre isso. Todo o bem que nós fazemos é a ação do Espírito em nós. Deus deixou em nós, no ser humano, um bem natural, mas é um bem moral, para você se portar moralmente bem. Mas o bem que nos leva a viver para Deus, ele é sobrenatural. E mesmo esse bem que Deus deixou naturalmente em nós, é uma ação do Espírito Santo em nós. Se Deus tirar o seu Espírito de nós, nenhum bem estará em nós. No livro de Salmos 51:5, o salmista diz, em pecado me concebeu minha mãe. Eu já nasci com uma natureza propensa para o mal. No Salmo 58, verso 3, ele diz, desde a concepção estamos desviados. E em Gênesis 6:5 ele diz, o coração é continuamente mau. Em Efésios 2:13 ele diz que a nossa inclinação é fazer a vontade da carne. Pare um pouco. Se alguém criticar você, qual é a sua reação imediata? Se alguém denegrir a sua imagem, qual é a sua reação imediata? Se alguém prejudicar um filho, um familiar, falar mal de um amigo, prejudicar você, qual é a reação imediata? Naturalmente, a nossa natureza é para o mal. Porque é assim que é a nossa natureza. Não existe bem em nós. Jesus disse que a nossa inclinação é fazer a vontade da carne. E lá em Gálatas, Paulo diz que da carne sai impureza, idolatria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo e inveja. É isso que você e eu somos. Dura realidade. Nós nos confrontarmos a nós mesmos faz a gente pensar. Porque nós somos acostumados a sermos bajulados, a nos tratarmos moralmente bem. Não estou dizendo que nós não devemos ser corteses, amigáveis, bondosos, devemos. Mas eu estou dizendo que nós vivemos numa sociedade que é assim.
Normalmente alguém não chega e não nos repreende ou não nos fala alguma coisa errada que nós fizemos. Não há nada de bom em nós. Não há nada que nós possamos apresentar a Deus dizendo: Senhor, está vendo como eu sou melhor que o Joel? O Senhor deve me aceitar, porque eu não faço o que ele faz. Está vendo que eu sou melhor do que a Maria, que o Pedro, que o José? Essa é a nossa natureza. Nós queremos ter uma justiça dentro de nós para apresentar a Deus e dizer: Senhor, me aceite que eu sou melhor. Mas a verdade é que não há nada de bem em nós. Se nós lermos os escritos dos reformadores, você vai ver que todos eles se consideravam malditos, miseráveis, pobres, cegos e nus. Paulo disse: Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais, diz ele, eu sou o maior. E ele não falou isso no início da vida cristã dele. Ele não falou isso quando ele tinha recém se convertido. Ele falou isso no final da vida dele. Todos os reformadores tinham uma concepção clara de quem eram. Talvez o grande ensino da reforma foi: nós temos uma natureza pecaminosa, propensa para o mal reside em nós. Isso naturalmente faz o quê? Faz você não olhar para você mesmo e buscar alguém que possa acolher você por misericórdia, compaixão e amor, que é Jesus. Você olhar para você como realmente você é, faz você buscar em Cristo força e poder para você viver a vida cristã. E não viver pelas suas próprias forças, mas viver pelo poder que Ele lhe concede. Essa foi a grande experiência da reforma. A igreja medieval ensinou e permeia até hoje o falso ensino de que você é aceito em virtude de que o Espírito Santo realize uma obra em sua vida. Que você é aceito pela graça transformadora do seu coração, senão Deus não pode aceitar você. Que você é aceito por causa da justiça que há dentro de você. Você tem que ser bom para Deus aceitar você. Esse foi um ensino errôneo, totalmente errôneo. O homem tem que manter sua própria salvação através de boas obras, pois, segundo a igreja medieval, elas têm mérito diante de Deus. E nós trazemos esse ensino ao nosso coração. Você acha que é fácil mudar isso? Não é tão simples. Daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a algum tempo, Satanás vai tentar fazer com que você volte a olhar para você e procurar em você bondade para ser aceito por Deus. A grande questão da reforma foi tirar isso da vida dos cristãos. Olhe para você como você realmente é. Você não tem justiça, você não tem nada para apresentar a Deus. A sua justiça não está em você, ela está fora de você. Essa é a questão. Diz a Escritura sobre nós que Deus justifica o ímpio. Olha o que diz. Diz em Romanos 4:6 que Deus atribui justiça sem você apresentar a Ele qualquer bondade sua, sem alguma obra meritória. Em Romanos 5:10 ele diz: quando éramos inimigos de Deus, Ele bondosamente nos reconciliou com o Pai. Em outras palavras, Paulo está dizendo: quando vocês eram inimigos, quando vocês viviam em pecado, Deus amava vocês e conduzia a vida de vocês. A mensagem do Evangelho é que Deus ama pecadores enquanto estão em pecado, em rebelião. Essa foi a mensagem do Evangelho. Você mudar isso é você querer aceitar as pessoas se elas mudarem o comportamento delas. Mudar isso é você amar as pessoas se as pessoas se mostrarem como boas. E aí basta você pegar o que eu falei no primeiro sermão. A Bíblia satânica diz que nem todas as pessoas merecem amor, somente aquelas que realmente merecem, mas nem todas merecem, diz lá. Mas o Evangelho diz que você tem que amar a todas as pessoas. E você só pode amar se você olhar realmente que essas pessoas são dignas do amor de Deus.
que você não precisa procurar nelas uma justiça para amá-las, mas somente pelo fato que todos somos iguais, pecadores, todos carecemos da mesma graça para sermos salvos. Os reformadores negaram veementemente a obra da graça no coração, a necessidade de boas obras para ser aceito por Deus. A ordem correta é: tenha fé na justiça que Deus proveu, na justiça de Cristo. Porque essa fé, você confiando em Cristo, Ele envia o Espírito Santo sobre a sua vida, e o Espírito irá conduzir você às boas obras. É totalmente inversa a visão cristã sobre salvação. Confie que Cristo aceita você. Confie que Ele ama você. Confie que Ele perdoa você. Essa fé vai fazer com que o Espírito de Deus venha sobre a sua vida. E Ele vai operar em você a transformação. Você apresenta a Cristo, nenhum mérito seu, você apresenta a Deus a justiça de Cristo, a vida dEle, o perdão dEle. Os reformadores chamavam o que Cristo fez, seu nascimento, vida, morte, ressurreição e intercessão, como a obra de Deus para o ser humano. Ou, em outras palavras, a justiça divina. Por isso Paulo diz em Romanos 6, 16 e 17, que Deus nos salva pela sua justiça, pela justiça dele, que é realizada em Cristo Jesus. Jesus foi quem conseguiu a justiça que Deus quer para sermos salvos. Portanto, o Evangelho é a boa notícia de vitória. Cristo adquiriu a vitória para todos nós. O poder que traz a boa notícia de vitória é a justiça de Deus em Cristo Jesus. É a revelação do que Deus fez em nosso favor em Jesus Cristo. O Evangelho é você revelar ao mundo o que Deus fez para salvar você em Jesus Cristo. Não é o que Deus faz em você inicialmente, é o que Deus fez em Cristo. A minha fé inicialmente tem que estar depositada em Jesus. Ele é o meu Salvador, Ele é aquele que me perdoa, Ele é aquele que me busca, Ele é aquele que derrama seu Espírito, Ele é que traz e toca o meu coração e me leva às boas obras. Paulo diz em 2 Coríntios que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo a cada um de nós. Cristo por nós, quer dizer a sua morte, sua ressurreição, a sua intercessão e a sua volta. Portanto, toda a nossa justiça, tudo que nós precisamos da nossa salvação está em Cristo. E eu apresento Cristo a Deus como o meio da minha salvação. Não os meus méritos, os méritos dele. Foi ele quem viveu a vida perfeita no lugar da minha imperfeita. Foi ele que me perdoou quando eu não tinha perdão. Foi ele e é ele que intercede no santuário celestial perante o Pai. É ele que virá me buscar para me levar ao céu. Toda a minha salvação está fora de mim, está em Cristo. O pensamento dos reformadores é, e era, e sempre será, a única base da salvação é o que Cristo fez. Por isso, Jeremias diz que Cristo é a nossa justiça. Senhor, justiça nossa. Deixa eu fazer uma pergunta a você, ou fazer uma colocação. Por que colocar alguma coisa entre nós e Cristo? Por que colocar alguma coisa entre nós e Jesus? Eu preciso antes me arrepender. Quem disse isso? Pois é Cristo que foi levantado, diz Paulo, para nosso arrependimento. Eu tenho que antes confessar os meus pecados. Quem disse? A Bíblia diz que você tem que ir a Cristo como você está. A Bíblia não diz que você tem que ter uma justiça para ir a Cristo. Não diz que você tem que ser bom, que você tem que melhorar para ir a Cristo. A Bíblia diz que você deve ir como você está, com todos os seus pecados, suas falhas,
com todo o mal que existe dentro do seu coração, Ele vai receber você. Essa é a mensagem da reforma. Essa é a mensagem que traz paz ao nosso coração. Vá a Cristo. Nenhuma barreira deve ir entre você e Cristo. Absolutamente nada. Ele é a razão de toda a nossa existência. Porque, na verdade, tudo, absolutamente tudo, vem de Cristo. O nosso arrependimento vem dele. Todo bom impulso, até mesmo o ato de nós irmos para Ele, é Ele que coloca em nós. O desejo de buscá-lo é a graça dele atuando em nosso coração. Tudo vem dele. Não há nenhuma barreira, e não deve existir nenhuma barreira entre nós e Cristo. Nem mesmo os seus pecados. Porque Ele é aquele que vai perdoá-lo. Nem mesmo o fato de você se inferiorizar e achar que você não é merecedor do seu amor. Nem isso deve afastar você de Cristo. Absolutamente nada. Ele recebe você. Ele é quem coloca em nosso coração toda inimizade contra o mal. Ele é que coloca em nós a convicção de que a nossa natureza é má. E isso nos leva a Ele para sermos guardados e protegidos por Ele. Quando vamos a Cristo, Ele nos atrai e Ele disse, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. O amor dele nos atrai. Como pode eu, com uma natureza pecaminosa, propensa para o mal, a julgar as pessoas erradamente, a ficar chateado com alguém, a ficar magoado com o outro, não ter a semelhança de Cristo? Aqui eu acolá me vejo fazendo e pensando coisas que, se fossem escritas num telão aqui, eu sairia da igreja correndo, ou talvez todos nós. Essa é a nossa natureza, é isso que nós somos. Mas Cristo diz, venha a mim, como você está. E muito mais, Ele diz, eu amo você com todas as suas imperfeições. Deixa eu dizer uma coisa a você. Os reformadores não pregaram que as nossas obras, o que deve haver, o que não deve haver uma mudança em nós. Sim, deve haver. Deve existir boas obras, claro. Mas elas não devem ser jamais base de salvação. Elas não devem ser um impedimento entre você encontrar em Cristo a certeza completa, absoluta do perdão dos seus pecados e da salvação nele. Tudo isso acontece depois pela ação do Espírito em cada um de nós. Porque quando você olhar para o amor de Cristo na cruz, quando você olhar o que Ele fez por você que estava perdido, quando você olhar que se Ele abandonar você, você não tem salvação. Quando você olhar para o amor de Cristo, você vai ver que todos os seus motivos são impuros e egoístas. Que você o buscou para querer ganhar a salvação. Você vai compreender quão pecadores nós somos. Veremos realmente como somos, quando estamos tão perto dEle, e veremos como somos tão dessemelhantes dEle. Teremos consciência, como diz Paulo, de que somos pecadores, mas isso nos faz nos voltar para Cristo e encontrar nele toda a satisfação. Cristo é tudo o que Deus tem para nos dar. Cristo é o meio pelo qual Deus nos aceita. Cristo é o meio pelo qual Deus nos leva para o céu. Não existe nenhum mérito em nós. Não é a nossa bondade, não é o bem que fazemos. Isso não tem nenhum mérito. Todo o nosso mérito de salvação está no que Cristo fez. E assim, eu não tenho nenhuma preocupação, nenhuma, de pensar que eu preciso ser bom para ir para o céu. Eu preciso confiar que Cristo me salvou. A questão toda não é se Deus me aceita. Não é essa a questão.
A questão é, eu creio que Ele já me aceitou. Eu creio que já fui aceito pelo Senhor. A fenda negra do mal no nosso coração é que quando nós pensamos na certeza da salvação, o diabo nos faz olhar para nós mesmos e todos os nossos defeitos. Olhar para a nossa natureza pecaminosa. E aí nós não podemos crer na salvação. Cristo vai nos transformando dia a dia pelo seu Espírito. Dia a dia, pela sua graça, Ele vai nos transformando. Disse que Cristo nos pega nas suas mãos com uma pedra bruta e gentil e pacificamente vai nos transformando até que sejamos um diamante precioso em suas mãos. Então, até que Cristo volte, haverão coisas dentro de nós, trazidas ao nosso conhecimento pelo Espírito, que precisa ser transformado. Até lá, mesmo que o Espírito hoje transforme os nossos corações, nos torne mais pacientes, mais bondosos, mais compreensivos, ainda assim temos uma natureza pecaminosa, ainda assim temos o mal habitando em nós. Portanto, não procure em você justiça. Não caia nessa terrível ensinamento diabólico de que você precisa ser bom para Deus salvar você. Você precisa confiar em Cristo, que automaticamente o Espírito de Deus se apossará de você e transformará a sua vida. A visão é diferente do Evangelho e do ensinamento errôneo. A questão não está na nossa salvação, a questão está no nosso processo de mudança da nossa natureza. Numa próxima mensagem, eu falei sobre esta luta da nossa transformação, mas que ela acontece. E cada vez que nós vamos sendo transformados, a certeza de Cristo em nós se torna cada vez maior, cada vez mais forte. E nós vamos vendo em nós a transformação que Ele vai operando em nosso interior. E assim nós confiamos cada vez mais de que Ele realmente conduz a nossa vida. Mas esse é o processo que vai até a volta de Cristo. Mas ele vem depois de uma certeza completa e absoluta do perdão e da aceitação e da salvação em Cristo. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos descansar, que não precisamos apresentar nenhum mérito ao Senhor para encontrar salvação. O mérito todo é de Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória, diz a Escritura. Um dia nós nos prostraremos perante o Senhor nas mansões celestiais, gratos porque Ele nos salvou. Nenhum de nós vai se levantar e dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu fui bom. Não, eu estou aqui porque o Senhor não me abandonou. Eu estou aqui porque o Senhor veio misericordioso comigo. Porque Teu Espírito sempre me trouxe e criou em mim um sentimento de Te amar, de estar contigo. Que Deus abençoe você. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, nós queremos olhar só e unicamente para Jesus. O Senhor estava nele, nos salvando. Foi através dele que nós encontramos justiça, uma vida perfeita para apresentar a Ti, Senhor. Porque em nós jamais encontraríamos essa vida, mas em Ti nós a encontramos perfeitamente. Pai querido, agora que tiramos um peso das nossas costas, de termos que apresentar ao Senhor algum mérito, que Teu Espírito trabalhe em nossos corações, que Ele nos torne semelhantes a Ti, para a Tua honra e para a Tua glória, para que as pessoas vejam o mundo que Cristo vive e reina em cada um de nós.
Nós oramos no doce nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a presença de todos vocês e desejar a todos uma ótima semana. E lembrá-los de que na quinta-feira, às 8 horas, nós teremos aqui mais um pouquinho da mensagem com o pastor Arilton de Oliveira, tá? Não percam, são poucos lugares, mas que Deus abençoe a todos vocês e tenham uma ótima semana.